Paz, vamos começar aí mais uma live de Atletas de Cristo, terceira da nossa condução aí. E vamos começar louvando e adorando esse Deus maravilhoso, né? Tá com a Vitória e a Neiva aí que vão trazer o louvor para nós essa noite. Vai lá, Neiva. Amém, glória a Deus. Bora iniciando aí. Amém. Espírito Santo de Deus, é mais uma noite de adoração em que nós estamos reunidos nessa live, meu Pai, para engrandecer o Teu santo nome, declarar que só Tu, Senhor, és Deus. Vem com o peso da Tua glória sobre esse lugar, meu Pai. Vai visitando vidas, famílias, vai trazendo cura, restauração. Fica à vontade, Espírito Santo. Nós estamos aqui para render-te louvor e adoração, declarar o nosso amor por ti e dizer que só tu és santo. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, não há outro igual, só tu és santo, não há outro igual, só tu és santo, Deus poderoso, Santo, Deus poderoso. Oh, aleluia, glória a Deus. Fica à vontade, meu Pai. Entra. Porque nós viemos aqui para te adorar e dizer que só tu, Senhor, és Deus. És Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Fica à vontade, Espírito Santo. Nosso melhor lugar é na tua presença, Senhor. É onde eu consigo ser quem eu sou. Quem eu sou. Toda máscara se vai. Teu amor me satisfaz. Eu me sinto com Deus. Com Deus. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou, quem eu sou. E toda máscara se vai, o teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão Deus, tão
Muitos em suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos em suas mãos. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu não tenho descanso. Tem fogo cerrado meu peito. Humanidade não sou. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. Se eu chamar, eu sei que vem, porque me ama. E tudo que é em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Só peço que Deus envie pra mim, pois todo meu prazer se concentra em te ter comigo. Só em ti eu encontro o que eu preciso ser. Você é o motivo real do meu viver. Tu és o meu noivo, tu és o meu novo. Em ti está o meu prazer. Em ti está o meu prazer. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. Se eu chamar, eu sei que vem, porque te amo. E tudo que é em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Eu te amo. Deus poderoso, Deus poderoso. O que acontece é que muitas das vezes nós estamos tão angustiados, tão aflitos, sem saber o que fazer diante das dificuldades, das adversidades. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você não souber mais o que fazer, adora ao Senhor, invoque o seu santo nome, porque Ele te responderá. Quando tiver tudo difícil, não tiver mais para onde ir, corre para os braços daquele que pode mudar a tua história, que pode fazer tudo acontecer na tua vida, que pode trazer o renovo e o seu refrigério na sua vida. Então, diante das dificuldades, não diminua as tuas expectativas, mas aumente o nível da tua fé.
Aumenta o nível da tua fé naquele que pode, porque Ele é o Deus do impossível, e agindo Ele, ninguém impedirá. Santo, Santo, Deus poderoso. Sabe por quê? Não há outro igual, só tu és santo. Não há outro igual, só tu és Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. E agora eu quero passar para o Alexandre, que vai dar continuidade à nossa live, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Louvor do trono. Amém. Deus habita no meio dos louvores, né? Esse Deus maravilhoso, ele habita entre nós aqui, né? É o que nos une, esse Espírito Santo maravilhoso, vai muito além dessa conexão, muito além dessa rede Wi-Fi, desse computador ou desse celular que você está usando aí. Aquilo que nos une, aquilo que nos traz até aqui hoje, é muito maior do que isso, né? Amém. Mais uma vez agradecer a presença de todos, né? E eu vou pedir para o meu irmão, o irmão Elton, que é do nosso grupo local de atletas de Cristo daqui, que ele esteja fazendo a oração pelos pedidos de oração, né? Que o pessoal colocou aí no chat. Se alguém tiver mais algum pedido de oração, pode colocar aí que a gente vai tá orando agora por todos. Amém? O Reinaldo acabou de colocar ali a filha Isabela e o Eduardo dele. Amém. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Deixa eu ver aqui. Alexandre, Márcio, Marcelo, Vinícius e o Rinaldo. Amém. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele representa para cada um de nós. Então, a gente vai estar orando, tirando esse tempo específico, né, para fazer essas orações. Né? Então vamos adorar o Senhor com essa oração, amém? Senhor Deus e Pai querido, eu primeiramente, Deus, quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, quero exaltar, santificar, Deus, o teu nome, porque é através de ti, Senhor, e para ti, e por causa de ti, Deus, que nós estamos, Pai, aqui reunidos, Pai, através desta ferramenta online, Senhor, realizando mais uma live, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor, de uma maneira poderosa, de uma maneira carinhosa, de uma maneira amorosa, o Senhor nos incomoda, o Senhor nos chama, Senhor, para estarmos aqui reunidos, Senhor, para ouvirmos, Pai, a Tua palavra, Senhor, para o Senhor ministrar nos nossos corações através dos louvores, Senhor, ministrar nos nossos corações, Senhor, através dos testemunhos. Nós te agradecemos por isso, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos amou primeiro, e porque o teu amor é infinito, é incondicional, é imensurável, Pai. Pai, eu venho te pedir, Senhor, carinhosamente, Senhor, pela família do Alexandre, pela vida do Alexandre, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar estendendo as tuas mãos, Senhor, sobre a casa dele, sobre a vida dele, Pai, sobre todos os seus familiares, Senhor, sobre todas aquelas pessoas que o cercam, Senhor, sobre todas aquelas pessoas, Senhor, que fazem parte, Pai, do convívio dele, Senhor, seja perto, seja longe, Senhor. O Senhor possa, Senhor, suprir, Senhor, as necessidades dele, Senhor, as necessidades
da sua família, Senhor, dos seus familiares. Guarda eles, Senhor, livra eles, Senhor, de toda a seta do maligno, Senhor, livra, Pai, eles, Senhor, de toda a armadilha, Senhor, que tentarem contra a vida do teu servo, Pai. Cuida dele, Pai. Protege ele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te peço também, Senhor, pela Márcia, Senhor, que pede oração, Senhor, pelos seus joelhos, Senhor, não sei a gravidade, Senhor, dessa lesão, Senhor, dessa contusão, Senhor, não sei exatamente o que está acontecendo, Pai, mas Tu sabes, Senhor. Tu conheces, Senhor, a vida da Tua filha, Senhor, Tu conheces, Senhor, as necessidades, Senhor, as dificuldades da Tua filha, Pai. Então vai, Senhor, com a Tua mão que cura, Senhor, que tira todas as dores, Senhor, em cima do joelho dela, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, curá-la, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que se for necessário, Senhor, alguma intervenção cirúrgica, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, conduzir, Senhor, ao Teu querer, Pai, em nome de Jesus, Pai, cuida dela, Senhor, cuida da Tua filha, Pai, em nome de Jesus, Pai, pedimos pela a vida do Marcelo, Senhor, que pede oração, Senhor, pelos seus olhos, Senhor, pela sua retina, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, verdadeiramente, Senhor, trazer cura, Senhor, sobre os seus olhos, Senhor, se ele está sentindo, Pai, alguma dor, Senhor, alguma inflamação, Senhor, algum tipo, Senhor, de queimação, Senhor, nos seus olhos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, curar, Senhor, neste momento, Senhor, que o Teu azeite, que o Teu bálsamo, Senhor, que o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, possa curá-lo, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, ela é a verdade, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, ela nos ampara, ela cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos pelo tratamento do Vinícius, Senhor, que necessita, Senhor, passar por um tratamento caro, Senhor, em outro estado, Senhor, em outra cidade, Senhor. O Senhor venha estar levantando pessoas, Senhor. O Senhor venha estar providenciando, Senhor, tudo aquilo que ele necessita, Senhor, para fazer, Senhor, esse tratamento, Senhor, para fazer esta viagem, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, colocar pessoas corretas, Senhor, pessoas que queiram, Senhor, verdadeiramente, Senhor, ajudá-lo, Senhor. Levanta, Senhor, teu povo, Senhor, teu povo santo, sagrado, Senhor, para ajudá-lo, Senhor, nesta caminhada, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, verdadeiramente, Senhor, trazer a cura, Senhor, para a vida dele, Senhor. Cuidando, Pai, dele, Senhor, cuidando, Pai, dos seus familiares, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que esse tipo de tratamento, Senhor, é difícil para o paciente, mas é difícil também para os familiares. Então, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, cada um dos seus familiares, Senhor, que o Senhor possa acampar os teus anjos, Senhor, ao redor da casa dele, dos seus familiares, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos também, Senhor, pela a vida da Isabela, a vida do Eduardo, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estender as tuas mãos, Senhor, sobre a vida deles, Senhor, cuidando, Senhor, guardando, Senhor, a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, estar abençoando, Pai, a minha casa também, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, estar abençoando, Senhor, a minha família, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estender as tuas mãos, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. O Sender pediu mais uma oração aqui. Te pedimos também, Senhor, pelo projeto dos Amigos Solidários, Senhor, que realizará, Senhor, um evento, Senhor, no Dia das Crianças. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, conduzir, Senhor, essas pessoas, Senhor, a estarem fazendo, Pai, o melhor, Senhor, para essas crianças, Senhor. E o melhor, Senhor, é levar a Tua palavra, Senhor, poderosamente, para conduzir, Senhor, essas crianças sobre o caminho que elas devem andar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida do Teu servo dele, mas o Senhor conhece, Senhor. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor sabe das suas intenções, e o Senhor quer usá-lo poderosamente. Então, da boca dele, Senhor, possam sair palavras, Senhor, que edifiquem, Senhor, que enriqueça, Senhor, o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, eu oro, te pedindo e te agradecendo, Pai, em nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Alexandre, meu irmão, está contigo. Amém. Glória a Deus. Que esse Deus maravilhoso venha atender nossos pedidos. A palavra diz que onde houverem 2 ou 3, né?
e que tudo que a gente ligar aqui na terra vai ser ligado no céu, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Deus no comando aí, amém? Que Deus abençoe a todos aí. Vou pedir para a Neiva trazer mais um louvor e aí a gente já entra depois com a palavra. Aí a Neiva já passa para o pastor Rodrigo trazer a palavra. Amém, Neiva? Amém, agora. Amém. Glória a Deus. Sim, Vitor. Aleluias, glória a Deus. Amém, Alexandre? Amém, amém. Deu um piti aqui na conexão. Amém, mas Deus está no controle de tudo, cuidando de cada Amém. detalhe. Pastor Rodrigo, tudo bom? Tá por aí? Estou sim, Alexandre, boa noite. Glória a Deus. Estão me Palavra tá vendo e contigo ouvindo? agora. Amém. Estão me vendo e ouvindo tranquilo? Amém. Amém. Então, amém. Meus irmãos, boa noite. Irmãos e irmãs, prazer, graça e paz. É uma satisfação enorme poder compartilhar desse tempo com vocês. Eu já tive uma vez participando desse grupo, bem no início da pandemia, né? Já faz um bom tempo. E me sinto honrado com o convite de poder compartilhar não só a palavra, mas também os louvores, as orações, e saber que a gente caminha na mesma direção, né? O grupo de atletas de Cristo, né? Nosso grupo do Acre, do Rio Branco, para nós traz uma satisfação muito grande, né? Já são 11 anos que esse grupo tem a sua existência, e é um grupo que alegra o coração da missão de Atletas de Cristo, porque é um grupo muito ativo, né? É um grupo
envolvido com a obra, com a expansão do reino de Deus. É um grupo que tem sido muito usado por Deus. E isso é 12 já, Sender? Opa, errei um ano, então, meu irmão. O tempo passa, né? Mas graças a Deus, a gente tem vocês como parceiro, né, nessa missão que o Senhor nos confiou. Isso tem deixado o nosso coração muito alegre, né? Outra coisa, o Sender, eu sei que tem feito o convite, mas para vocês estarem conosco, né? Nosso 37º Congresso, que acontecerá na cidade de Foz do Iguaçu, dia 18, 19 e 20 de novembro, né? E nós estamos aí projetando, em nome de Jesus, o maior e o melhor congresso que Atletas de Cristo já teve, né? E vai ter de toda a sua existência. Então, aqueles que desejarem estar conosco, né? Será um grande prazer. Já tivemos o Alexandre no nosso retiro em fevereiro, junto com o Sender, e os irmãos que quiserem estar conosco em Foz do Iguaçu, tenho certeza que será um tempo muito abençoador, tá bom? Meu nome é Rodrigo, como já foi mencionado, né? Eu, na Missão de Atletas de Cristo, eu sirvo hoje como coordenador geral dos grupos locais, e hoje, para a glória do Senhor, nós temos 73 grupos locais, não só no Brasil, mas em 6 países, e esse VUS que lidera vocês aí também me ajuda, né, na coordenação desses grupos. Nós temos 10 irmãos que nos ajudam dentro das suas regiões a coordenar, né, a pastorear esses líderes, né, e o Sender é um desses, tem me ajudado demais, não só nessa área, mas em todas as outras. O Sender é uma pessoa de nossa inteira confiança, né, então a gente louva a Deus e a gente deve dar honra a quem merece, então nada melhor do que no grupo que ele tem liderado a vida de cada um de vocês. E vocês são prova de tudo isso que eu estou falando em relação à vida deles, né? Muito mais do que eu, porque vocês estão bem pertinho dele, mas ele tem sido uma bênção na nossa missão, e a gente também agradece muito a Deus a vida dele. Também sou pastor de uma igreja, né? Pastor da Primeira Igreja Batista. Aqui eu moro no interior de São Paulo, você já deve ter percebido que eu falo amor, porta, falo gordo, né? Então, uma cidadezinha que chama Santa Rita do Passa Quatro, perto de Ribeirão Preto, ela fica entre Ribeirão Preto e Campinas, é aqui que eu moro com a minha família, né, eu sou natural daqui, mas eu moro desde 2005, quando encerrei minha carreira, e aqui vim residir, né, me preparando para o Ministério Pastoral, e hoje também trabalho num projeto social que nós temos, Projeto Futebol Nota 10, que hoje atende 250 crianças de 4 a 17 anos, e como estratégia de evangelização e discipulado, a gente tem utilizado aquilo que o Senhor tem nos dado. Queria pensar com vocês um pouquinho essa noite, e eu tenho um lema, né? Eu sei que o pastor Marcos Grava deu uma aula, e ele é muito capacitado de 1h30, mas, irmãos, não esperem isso de mim, porque eu tenho um lema que seja breve e agradarás. É isso que eu tenho entendido, para que vocês queiram que eu participe novamente, tá bom? Então, eu queria pensar um pouquinho, eu vi já na camisa da Neiva, né? Eu queria pensar um pouquinho sobre identidade. Gostaria de ler com vocês um texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Texto bastante conhecido. Nós vamos estar lendo do versículo 13 até o 17, e a tradução aqui da minha Bíblia é da NVI. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 até o 17. Não dá para mim ver vocês e nem dizer amém, né? Mas espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Até aí, meus irmãos, vamos mais uma vez orar. Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que já temos vivenciado nesse tempo aqui. Obrigado porque o Senhor se manifesta através dos seus louvores, através dos louvores, Pai, e nós já temos sentido a Tua presença e nos alegramos muito por isso.
Pai, nós pedimos nessa hora a iluminação do Teu Espírito em relação à Tua palavra, que é viva e eficaz, para que ela venha, em nome de Jesus, trazer edificação e transformação para a Tua igreja, para o Teu povo, para o Teu grupo de atletas de Cristo que se reúne aqui nessa hora, Pai. Por isso nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso nos abençoa nesse tempo de reflexão e que o Senhor possa ter liberdade de falar ao nosso coração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pensando um pouquinho sobre identidade, Cesareia de Filipe, né, situava-se ali na província da Judéia, e por ali Jesus e seus discípulos estão um pouquinho mais em paz, um pouquinho mais tranquilo, né, das interferências do rei Herodes. E livre dessas interferências, Jesus aproveita a oportunidade desse momento de mais de intimidade com os seus discípulos para fazer duas perguntas a eles. A primeira pergunta é quem os outros, né, as outras pessoas, como elas identificavam Jesus. E a segunda, voltada para os seus discípulos, é como eles viam quem é Jesus. A primeira resposta nós temos no versículo 14, quando eles dizem, o povo diz, né, e eles responderam, alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. Pensando sobre isso, nas três respostas, o povo identificou Jesus como se fosse um vulto do passado, em vez de reconhecê-lo como uma personalidade ou uma identidade única. A visão do povo era distorcida em relação à verdadeira identidade de quem era Jesus Cristo. Embora Jesus pudesse possuir alguma dessas características desses três grandes homens do passado, né, citados pelo povo, João Batista, Elias e Jeremias, mas Jesus transcendia, né? Ele superava todos esses três. E ele se volta para a segunda pergunta, onde a gente vê ela acontecendo ali no verso 15. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? A segunda pergunta é voltada para os discípulos. Havia uma curiosidade, né, da parte de Jesus de saber como esses que estavam caminhando com ele, eles o identificavam. E somente Pedro, ele dá uma resposta verdadeira e também adequada. Versículo 16 diz assim, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dois termos aqui muito importantes para nós, né, em relação à palavra do Senhor. O primeiro dele é quando ele diz, tu és o Cristo, né? Quando ele fala o Cristo, a palavra grega, essa palavra significa ungido, né? O autorizado, o enviado, ou escolhido por Deus para um serviço ou para uma missão específica. Ungido, o Messias, que a palavra hebraica significa também ungido ou escolhido por Deus e capacitado pelo Espírito Santo de Deus a trazer libertação, perdão da morte do pecado para o seu povo. Se alguém tiver aí a Bíblia pertinho de você ou com você, eu gostaria que um lesse para mim primeiro Mateus capítulo 1, verso 21, e depois Lucas, capítulo 2, verso 10 e 11. Por favor, primeiro, Mateus 1, 21. Quem pode ler para mim? Alguém pode ler para mim? Mateus 1, 21. Graças a Deus. Mateus 1, 21. Pode ler. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se outro quiser ler para mim agora, Lucas capítulo 2, verso 10 e 11, ou pode ser o Alexandre mesmo. Se alguém quiser, pode ler, senão o Alexandre lê. Lucas capítulo 2. Verso 10 e 11. Lucas capítulo 2, verso 10. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Alexandre. Todos esses dois textos apontam justamente para esse termo Cristo, né? Jesus é o enviado por Deus, o escolhido por Deus para trazer cura, libertação, salvação, perdão do pecado ao seu povo. Jesus era o rei libertador tão esperado.
E o segundo termo, né, que Pedro menciona aqui é o Filho do Deus vivo. Essa expressão, ela conota, né, a divindade essencial de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, ou seja, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Pedro revela a divindade de Cristo, o Messias. E como o próprio versículo 17 é mencionado, né, Jesus respondeu: Feliz você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. A revelação de Deus, como foi no caso de Pedro e sempre será, ela não pode ser dada por interpretação humana, não é verdade? Mas sim somente por uma revelação divina. E é isso que a gente vê no versículo 17. O próprio Deus revelou o Messias a Pedro. O homem precisa, e dentro da teologia a gente sabe muito bem isso, de uma revelação especial da palavra do Senhor para compreender quem é Jesus e qual é o seu plano de salvação. Texto bastante conhecido por nós, né? Romanos 10, 17 diz o quê? Que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é Cristo. Pensando um pouquinho sobre identificação e identidade, o dicionário diz que é um conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa, ou por meio das quais é possível individualizá-la. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês refletirem. Como as pessoas te identificam? Quando elas olham para mim, quando elas veem as minhas ações, como elas me identificam? Como ela te identifica? Como as pessoas te reconhecem aí no Acre, quando você está no trabalho, você está andando pela rua, você está se relacionando com os seus familiares? Qual é a identificação que eles têm em relação à sua vida? É uma pergunta para você apenas refletir nesse momento. Nós vivemos num mundo de aparência, meus irmãos. E aparentar ser alguma coisa tem se tornado o mais importante para muitos. E digo isso principalmente em relação à questão visual. Imitar alguém que está na mídia ou em alta no momento tem sido a grande obsessão da maioria das pessoas, principalmente dos jovens e dos adolescentes. A aparência é o que vale, independente do caráter, princípios e da vida daquele que está sendo imitado. O mais importante é estar na moda, é ser reconhecido dessa forma. Mas nós esquecemos que a moda passa, ela vem e vai. Como nós devemos ser identificados? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, versículo 26. Ele mostra como os nossos primeiros irmãos, eles foram identificados logo ali depois do início da igreja que nós chamamos de primitiva. Atos, capítulo 11, versículo 26. Atos, capítulo 11, versículo 26. Eu estou vendo a Neiva aí, né? Neiva, faz assim para todo mundo ver. Minha identidade, né? Tem a ver com o que nós estamos falando aí um pouquinho. Desde o começo, eu falei, olha, Deus, é isso mesmo, né? Está na camisa dela, é isso que o senhor está querendo dizer essa noite. Obrigado, minha irmã. Então diz assim a palavra do Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontraram, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano e meio, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Essa é a nossa identidade. Muitos hoje dizem, nós somos evangélicos, né? Outros gospel, né? Outros usam até outros termos, mas na verdade, a identificação que nós precisamos ter, e ela foi a primeira vez identificada por uma igreja, né, que era fora do contexto ali de Jerusalém, em Antioquia. Os primeiros cristãos, eles foram identificados como pequenos cristos, como seguidores, como imitadores do Senhor Jesus Cristo. E essa deve ser a principal identidade de cada um de nós. As pessoas, ao olharem para nós, muito mais do que ver o nosso belo cabelo que eu já tive e hoje já não tenho mais, né? Porque tudo passa, né? De poder olhar a nossa fisionomia. E eu não digo que nós não devemos nos cuidar bem, nós devemos ser bons mordomos da nossa vida, né? Mas nós não devemos viver só pelo visual, porque muitas vezes as pessoas aparentam aquilo que elas não são. Quando você conhece ela e conhece o caráter dela, é que realmente você vê quem ela é.
E nós devemos ser conhecidos pelo nosso caráter, o caráter de alguém realmente conhecido como cristão. Né? O apóstolo Paulo, ele fala isso, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A identidade dele era como um imitador de Cristo. Né? É assim que ele estava convocando o povo a olhar para a vida dele e ver um pequeno Cristo, ver um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Pensa hoje, né? Às vezes uma reflexão que eu faço, nós temos, segundo os dados, né? Agora o IBGE está fazendo um levantamento novamente, né? Mas aproximadamente 33% da população hoje se diz protestante, né? Ou evangélica, né? Pensemos assim, 33% de uma população dá mais de 60 milhões no Brasil. Eu acho que o Brasil já era para estar muito diferente. Então, muitas vezes, as pessoas estão dizendo que elas são alguma coisa, mas, na verdade, as pessoas não estão identificando elas dessa forma. Né? Elas têm até uma aparência de crente, mas através das atitudes, elas não conseguem identificar Cristo na vida delas. Eu digo por mim mesmo. Eu comecei a minha carreira, né, só compartilhando um pouquinho do meu testemunho. Eu sou um ex-atleta profissional de futebol e aos 13 anos eu iniciei minha carreira num time próximo aqui da minha cidade, que é o Botafogo de Ribeirão Preto. Saindo daqui, eu fui para Campinas. Eu era muito jovem, né, dos 13 aos 18, fui para lá com 18 e até os 19 eu conheci muita gente, mas eu não identifiquei um cristão. Mas quando eu cheguei no terceiro clube que eu fui vendido, para o Mojimirim, que era um clube que estava em alta na época, né, com o Carrossel Caipira, com o Rivaldo e tantos outros jogadores, eu comecei a perceber que ali existiam alguns jogadores que eu não tinha identificado em outros clubes. Porque o comportamento, o caráter, a maneira deles se comportarem era totalmente diferente daquilo que eu havia presenciado na minha carreira. Isso me chamou muito a atenção. Isso trouxe uma curiosidade muito grande no meu coração, porque eu queria descobrir qual era a identidade desses caras. Eles não iam para a noitada, eles não traíam as esposas, eles não falavam palavrão, né? Eles respeitavam os outros atletas, os adversários. Né? Quando eles ficavam no banco, eles não ficavam trairando para derrubar treinador, para tomar a vaga do outro. Né? Isso me chamou muito a atenção, o comportamento dele. E aí eu descobri que existiam um grupo de atletas de Cristo. Isso fez muita diferença na minha vida, não só para identificação, para a curiosidade que eu tive de descobrir, mas porque também por esse grupo que eu fui alcançado. Ali eu conhecia Jesus Cristo, esse Cristo, né? Esse Filho do Deus Altíssimo, né? Que transformou a minha vida. E eu digo perfeitamente para vocês que o meu primeiro discipulado ele não foi feito com a Bíblia. O meu primeiro discipulado foi ver a vida dessas pessoas, a identidade cristã que estava na vida de cada um deles, o comportamento, o caráter de cada um deles. O meu discipulado foi feito na prática, olhando a vida desses imitadores do Senhor Jesus Cristo. Nós, como missão de atletas de Cristo, também temos uma identidade, que ela é baseada para nós em 3 pontos. Primeiro, baseada na nossa visão. Nós, como atletas de Cristo, como missão de atletas de Cristo, nós queremos ganhar o mundo para Cristo através da linguagem universal do esporte. E é o que vocês têm feito aí durante esses 12 anos de história. E essa é a primeira identidade que nós temos. A segunda identidade para nós, como atletas de Cristo, é que nós queremos ser um atleta nota 10. Não importa se você está em atividade hoje ou se você seja um ex como eu, né, um master, né? Mas a característica, a identidade do atleta de Cristo, ela está baseada não só como ele é bom na modalidade dele, mas alguém que conhece a palavra do Senhor e que também compra a visão para levar o amor de Jesus a todas as pessoas. E a terceira forma que nós queremos ser identificados como missão de atletas de Cristo é através do nosso lema. Nós amamos ao Senhor, corremos juntos e alcançamos muitos. Essa é a identidade que nós queremos transferir para todas as pessoas. Cristãos, atletas de Cristo, que se identificam por aquilo que Cristo tem feito na vida de cada um de nós. Eu queria fechar com um último texto que fala sobre identidade para mim, um texto também bastante conhecido, Atos capítulo 16, e aí uma história que a gente sabe de Paulo e Silas, né? Atos capítulo 16, verso 16 e 17, onde diz assim a palavra do Senhor: certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito
pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. A identidade desses homens do Senhor que levavam a mensagem era servos do Deus Altíssimo, que levam, que anunciam a mensagem da salvação. E aí eu gostaria novamente de fazer as duas perguntas que eu fiz para vocês. Como as pessoas te identificam? Como as pessoas te reconhecem? O meu maior desejo é que cada pessoa que tiver contato comigo, que me olhar, possam ver Cristo através da minha vida. Possa dizer ali vai um cristão autêntico, não só pela vestimenta, por carregar uma Bíblia debaixo do braço, ou ser de frequentar uma igreja, mas alguém realmente que é um imitador de Cristo. E que ele seja influenciado pela minha vida e pela tua vida. Que ao olhar para nós, ele possa desejar, assim como no clube também eu desejei, conhecer esse Cristo e ter a sua vida transformada por ele também. E assim ele passar a ser um imitador de Cristo, levando outras pessoas também a conhecer: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Que o Senhor nos ajude, que essa possa ser a sua marca, que essa possa ser a sua identidade. Mais do que uma camisa, né, Neiva? Que as pessoas possam, em nome de Jesus, identificar isso em mim e em cada um de vocês. Que Deus te abençoe, que a marca de Cristo e a identidade de Cristo possa estar bem visível na minha vida e na sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Amém, amém. Glória a Deus, pastor. Palavra do trono aí. E é uma coisa a ser refletido mesmo, né? Como que a gente tem sido enxergado por esse mundão aí, né? Porque a nossa identidade, ela prega muito mais do que as nossas palavras, né? As nossas atitudes, as nossas ações, elas gritam muito mais alto do que, como o pastor falou aí, pessoas que estão vivendo de aparência, que de repente vão para o culto e no culto são uma pessoa, quando chega em casa é outra, na vida cotidiana é outra, né? E realmente temos que refletir aí sobre identidade, né? Eu tenho que refletir sobre identidade, todos nós temos que refletir sobre identidade, né? Amém. Que Deus abençoe aí o pastor que aceitou o nosso convite, né? Agradecer muito também a irmã Neiva e a irmã Vitória, que trouxeram louvor aí. Agradecer a presença de todos que estiveram a gente aí nesse mês. Esse mês de agosto aí foi condução da Neiva e minha, né? A gente teve palavras, teve louvor, e acima de tudo, a gente teve essa comunhão maravilhosa com todas as pessoas que tiram essa horinha para estar aqui, né? Escutando a palavra de Deus, louvando a esse Deus maravilhoso, adorando a esse Deus maravilhoso, né? Eu vou estar orando para a gente encerrar essa live, a última live de agosto, né? E aí a gente depois, a gente tem o que a gente chama de pós-live, quem quiser ficar, eu creio que o pastor também já está tarde para ele, né? Então a gente encerra e aí quem quiser continuar, ou tiver alguma coisa, se Deus falou alguma coisa, a gente tá aqui, né? Amém? Alexandre, eu posso ficar um pouquinho mais se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o Congresso, sobre a missão de Atletas de Cristo, eu estou à disposição, glória. Tá bom? Amém, pastor, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Deus, por estar aqui nessa live, nesse lugar contigo, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado por ter trazido cada um, Senhor, que tu quis que estivesse aqui para escutar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, para que cada vez mais, Pai, tu fortaleça essa união entre nós, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Senhor, que capacite, Pai, o pastor, capacite o Sender, Senhor, capacite cada líder, Senhor Deus, desse ministério Atletas de Cristo, trazendo
um renovo, Senhor, um refrigério, porque liderar não é fácil. E que cada vez mais a nossa identidade, Senhor Deus, possa refletir a tua imagem, Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por ter estado conosco, nos capacitado nesse mês e continua cada vez mais, Senhor, junto com a gente, nos protegendo, nos capacitando e nos tornando, Senhor Deus, cada vez mais parecidos contigo. Que cada vez mais queiramos estar em sua presença. Que cada vez mais nós possamos refletir a tua identidade, Senhor Deus. Que cada vez mais a nossa identidade seja mais parecida com a tua. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou parar a gravação agora.